Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Timeless, lançado em dezembro de 2022, escrito por Jed MacKay. Então, se você é um apaixonado por quadrinhos e pelo universo Marvel, não perca esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. E agora, vamos embarcar nessa história. No prólogo, acontece o ataque à Universidade Firton, um planeta dedicado apenas ao conhecimento da galáxia, cheio de estudiosos. Porém, ele foi obliterado por forças desconhecidas em um único dia, com o narrador dizendo que ele ouviu histórias sobre o fim da universidade e questiona quem poderia ter feito tamanha atrocidade, destruir tanta riqueza e informações, e diz que ficou surpreso quando ele percebeu que foi ele mesmo quem destruiu o lugar, sendo revelado que quem atacou a universidade foi Kang, o Conquistador, que diz que ele pode ter tudo o que ele quiser, menos uma única coisa. Um de seus centuriões capturou o pesquisador que ele queria, então Kang o questiona se ele sabe quem ele é. O Ario diz que sabe. O Conquistador diz que ele viaja pelo tempo e que ele pode acessar cada momento da história e do futuro, menos um momento. O pesquisador entende que ele está procurando o momento perdido. Kang diz que, mesmo com a sua tecnologia, existe um único segundo que ele não pode ir. O pesquisador diz que o momento perdido é o ponto de partida para o maior prêmio da história e conta qual é esse prêmio para o vilão. E diz que os chamados eventos da tribulação só podem ser completados por heróis e não por tiranos com as mãos cheias de sangue, o que irrita o Conquistador, que ataca o pesquisador com um raio, o desintegrando, e manda os seus centuriões pegarem tudo sobre o momento perdido e depois cumprir as exigências da história, destruindo todo o resto. Um ano se passou para o vilão, que viaja no tempo. E dentro de sua nave, ele diz que a destruição do planeta não foi o seu melhor momento e que ele não agiu como um conquistador nesse dia. Mas ele lembra que ele não é um deus, nenhuma das entidades abstratas do universo, mesmo que ele possua o poder equivalente de um, e que ele é apenas um humano e que por isso ele está à mercê de suas paixões, que, porém, estão fugindo dele, o que o deixou entediado. Ele diz que o ciclo de conquistas e vitórias, seguido de derrotas, o deixou cansado e se questiona se ele já alcançou o seu limite, e se é nesse momento que ele deixa de ser o Kang e passa a ser Immortus. Kang interrompe a própria linha de raciocínio e diz que ele deve ir atrás do momento perdido, pois perseguir o que ele não possui é a essência de Kang. Ele então faz uma gravação no seu computador, dizendo que o momento perdido continua fugindo dele e que ele não é acessado por nenhuma tecnologia de viagem no tempo, e que, segundo os estudiosos, ele só pode ser desbloqueado por uma chave, metafórica é claro, e que possui algumas condições. Os eventos da tribulação devem ser superados e que eles só podem ser concluídos por heróis, como a Lua da Morte, a Queda da Cidade Impossível, o Rei da Magia e a Cultura Canibal, e isola eventos futuros que se encaixam nos parâmetros das tribulações e se questiona como ele pode cumprir os requisitos e ser um herói. Uma luz aparece atrás do vilão e fala que ele nunca será um herói, mais do que ele próprio. Kang então olha para trás e questiona quem violou a sua privacidade e manda que a sua nave mate o intruso. Porém, nada acontece. O intruso, que se identifica como Mirdin, diz que o vento sussurra muitas coisas em seu ouvido, como os códigos de segurança da nave. Kang então ativa sua armadura
e ele teleporta uma espada e ataca o oponente, dizendo que ele já encontrou o verdadeiro Merlin e que verá o quanto os dois se parecem. Percebendo que ele também está atrás do momento perdido, com Mirdin dizendo que Kang esqueceu a parte mais importante do momento perdido e dos eventos da tribulação, e que ele nunca vai conseguir ter acesso, pois ele não é um herói como a sua corte do Crepúsculo, e diz que ele os criou para destruir o Conquistador. A corte é formada por Arthur, o rei, Galehaut, a deusa, Mordred, a bruxa, Parsifal, o ícone, Persilac, o construto, Bedivere, o engenheiro, e Lancelot, a estrela, todos inspirados no mito do rei Arthur. Kang pensa que existe algum traidor do seu lado, pois a sua segurança, que é tecnológica, super-humana, mágica e alienígena, falhou não só em impedir a entrada de Mirdin em seus aposentos, mas também um grupo inteiro de super-humanos, e fala que Mirdin possui recursos além da sua compreensão imediata e ordena a autodestruição de sua nave enquanto ele se teleporta através do tempo, com ele vendo alguns dos eventos futuros do universo Marvel que vão acontecer ainda no momento dessa história, como Bucky sendo a nova revolução, encontrando com alguém que está preso, de Capitão América, Sentinela da Liberdade. O Homem de Ferro com problemas com bebida, de O Invencível Homem de Ferro, que já tem vídeo aqui no canal. Um exército de clones do Mutante Fera, das histórias do Wolverine, as novas aventuras do Doutor Estranho e a destruição da Casa na Árvore dos X-Men em Nova York, que aconteceu na edição de 2023 da história Dia do Quadrinho Gratuito X-Men Vingadores, lançado em maio desse ano. Kang diz que nada disso vai ajudá-lo a conseguir o momento perdido e acredita que os seus oponentes podem achá-lo em qualquer lugar que ele vá através do tempo, já que eles conseguiram atacá-lo no coração de seu império, e decide levá-los a um dos eventos da tribulação, a queda da Cidade Impossível, uma Toronto distorcida, atacado por forças desconhecidas, e, enquanto corre pelas ruas, ele é atacado por Galehaut. Kang então a ataca com raio Z, enquanto a deusa diz que ele vai precisar de mais do que isso para queimar a sua pele. Kang então diz que ele escaneou ela e viu emendas de DNA asgardiano, e diz que quem a criou fez um excelente trabalho, mas que ele não estava tentando queimá-la, e que aquilo era marcadores de teleporte, e a manda para longe. O seu computador o avisa de um ataque e aciona o seu escudo. Era Lancelot, que pergunta o que ele fez com ela. Kang diz para ela não agir como criança, porém, quando ele a analisa, ele percebe que todos eles são tecnicamente crianças que foram envelhecidos artificialmente, e puxa uma espada e diz que ela é uma grande espadachim e que ele mesmo, que treinou com alguns dos melhores lutadores da história, não conseguiria ensinar ninguém tão bem assim, mas que ele não criaria um herói, pois um espadachim deve ser implacável, e manda que teleportem algumas bombas para matar os civis. Enquanto ela tenta salvar vidas inocentes, ele foge através do tempo, com mais algumas cenas de eventos futuros do universo Marvel sendo apresentados, como uma união entre o Pantera Negra e o Namor, uma nova formação da equipe de Vingadores composta pelos animais do universo Marvel, o Wolverine com o espírito de vingança de um próximo crossover entre ele e o Motoqueiro Fantasma, o vilão das histórias da X-Force que possui uma tatuagem de pavão, observando uma das cascas de Krakoa, e a Capitã Marvel, infectada pela ninhada. Tudo isso enquanto o Conquistador pensa
que eles todos são heróis, modificados desde o embrião, com tecnologias avançadas, e questiona quem é Mirdin, que possui muitos recursos e que ele nunca nem soube da existência dele, e decide matá-lo, já que ele também o quer o que Kang quer. Kang então vai para o próximo evento, a Lua da Morte, e encontra Bedivere e Bersilak, que estão o esperando, já que Mirdin disse aonde ele iria e que eles iriam ganhar dele. Kang pergunta quais truques o mágico deu para eles, com Bedivere dizendo que ele não tem muitos, já que ele foi o primeiro, depois do rei, mas que ele ganhou a inteligência para fazer os próprios truques, e um combate se inicia, com Kang percebendo que a armadura de seu oponente é derivada da Tecnarquia e que o seu companheiro é um sintozoide. Porém, ele é atacado por trás por Bersilak, para a surpresa de Kang, com seu computador dizendo que eles sofreram um ataque nanotecnológico, com o engenheiro dizendo que o robô é uma entidade de nanocolmeia e que o seu enorme poder computacional o permite dobrar o tempo e o espaço. E diz que ele não está surpreso da derrota das duas oponentes anteriores, pois elas são muito jovens e impetuosas, como um cavaleiro deve ser, mas que a impetuosidade deve ser temperada com a sabedoria. Kang diz que vai mostrar para eles o que é sabedoria, ter a ferramenta certa para o trabalho certo, e saca a espada de ébano, forjada pelo verdadeiro Merlin, e perfura a armadura do engenheiro, e diz que nessa era ele acredita que Danny Whitman ainda empunha a espada, mas ele achou esta 1000 anos no futuro, em um planeta morto, aonde o seu portador desconhecido enlouqueceu e matou todos no planeta antes de morrer, e que agora ele só a usa em ocasiões especiais e tenta matar o engenheiro, porém o construto diz que não e teleporta o inimigo. A armadura de Kang diz que não sabe como o robô fez com que eles saltassem no tempo, enquanto aparece mais algumas cenas do futuro, como um novo Homem-Aranha com 3 dedos, um corvo, o mutante Bispo e sua equipe, o prefeito Luke Cage, o número 777 em uma máquina e um novo Duende Vermelho. Então aparece Mordred, que diz que Bersilak o enviou para ela. Kang a chama para um duelo, porém ela diz que não é o rei, o ícone, o engenheiro, a deusa, a estrela e o construto. Ela é a bruxa, e por isso ela é o agente do caos da corte do crepúsculo. Kang pergunta se ela vai trair Mirdin, porém ela diz que está incerta, pois Mordred traiu Camelot, e por isso ela acabou, seguindo assim a história que ela representa. Mas ela ama o seu rei e os seus amigos cavalheiros, e diz que Mirdin os criou e controla. Eles são os heróis dele, e se questiona se ela segue as ordens ou se vai traí-lo. Kang pergunta se ela acha que ele é um vilão, com ela dizendo que sabe que ele é um vilão. Kang diz que o que ele busca é porque ele é um vilão, e que Mirdin também busca pela mesma razão. A bruxa então decide que o rei deve escolher e o envia para outro evento da tribulação, a cultura canibal, com todos os integrantes da corte esperando. Quando Mordred diz que ela o levou para julgamento, o rei a parabeniza, mas que eles não vão julgá-lo, pois ele já foi julgado pelas mortes que ele causou. A bruxa indaga se eles são cavaleiros ou se são apenas os executores de Mirdin. O rei Arthur pergunta a Parsifal se ele está sendo manipulado, com o ícone dizendo que sim, e que é para eles fazerem um julgamento por combate entre ele e o Conquistador. Kang aceita e reflete que treinou com os melhores lutadores, pugilistas e assassinos da história, mas ele não sabe quais os truques que foram colocados nesse Parsifal, o Cavaleiro Perfeito. Kang ataca primeiro,
Porém o Parsifal esquiva de todos os seus golpes, e quando diz que o Kang luta bem, o Conquistador pergunta se ele está zombando dele, mas o Cavaleiro diz que só está sendo cortês e que a bênção dele é de que, enquanto a sua causa for justa, ele vai ganhar. Kang se questiona se isso é manipulação das probabilidades, alteração da realidade ou um gene X. Ele sabe que está em desvantagem, pois derrotar um vilão como ele é uma causa justa, e continua o ataque. Porém o ícone contra-ataca. Kang pergunta a Parsifal por que o nobre rei não se junta à batalha, mas o cavaleiro diz que seria uma luta injusta, pois o rei veste a armadura de Chthon, um objeto de imenso poder, e explica que o rei foi o primeiro e por isso o corpo dele era defeituoso, mas o seu espírito era justo e nobre, e por isso ele pode usar a armadura amaldiçoada sem ser corrompido. Kang encontrou uma fraqueza no cavaleiro e diz a ele que ele o convenceu e que quer recrutá-lo para trabalhar para ele. O ícone pergunta se ele está brincando, com o Conquistador dizendo que o Mirdin é tão vilão quanto ele e que o rei é um experimento falho e fraco, uma armadura amaldiçoada, um rei fantoche apenas. Isso irrita o Parsifal, que ataca com raiva. O rei percebe o que o seu cavaleiro está fazendo e diz para ele parar. Kang consegue contra-atacar o seu oponente, porque agora ele está lutando pelo orgulho ferido, e por isso a causa dele deixou de ser justa. Kang derrota o ícone e diz para os outros que eles estão sendo usados por Mirdin, pois ele quer um grande prêmio de importância cósmica como ele, e que ele construiu a corte para destruí-lo e alcançar o prêmio para ele, pois ele é tão heróico quanto o próprio Kang. Mirdin aparece e apunhala Kang com a sua lança. O rei Arthur pergunta o que ele está fazendo, pois Kang ganhou o julgamento por combate. Porém Mirdin diz que eles deixaram que a serpente em seu meio pingasse veneno de mel em seus ouvidos e que Kang não é humano, e sim um cão, que deve ser derrubado. Porém Kang diz que essas palavras também o descrevem e que o mago ganhou agora, mas que ele vai usar o seu último suspiro para impedi-lo e que ele nunca vai conseguir o momento perdido. Enquanto ele se teleporta para lugar nenhum em tempo algum, que Kang só conseguiu ir, pois era separado dos sistemas principais de sua armadura, intocado pelo ataque de Bersilak, e diz que os seus sistemas de suporte de vida estão fazendo o possível para mantê-lo vivo, porém eles não podem fazer muito, e diz que Mirdin e suas pobres criaturas podem ter feito algo que ninguém jamais conseguiu, matá-lo, e que se for para ele derrotar Mirdin, até mesmo de seu túmulo, ele vai precisar dos seus próprios heróis. Na base de Mirdin, ele diz que esperava mais de seu inimigo, e se questiona o que Kang pensaria se ele soubesse quem ele é, e que um dia ele vai tirar a máscara e o manto de mágico, e que, quando todas as peças do tabuleiro caírem, ele será tudo o que resta, com ele derrubando uma peça com o rosto de Kang, com mais 4 ainda de pé, uma do Doutor Destino, uma do Ultron e mais 2 peças ainda de costas. Essa história continua na nova série mensal dos Vingadores, que em breve terá vídeo aqui no canal. E então, gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário para ajudar no crescimento do canal, e se quiser receber atualizações sobre todos os nossos novos vídeos, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostem de quadrinhos, e até a próxima.